Lampião foi um dos personagens mais emblemáticos e controversos da história do Brasil. Ele liderou um dos mais famosos bandos de cangaceiros do Nordeste brasileiro durante a década de 1920 e início da década de 1930. Lampião foi provavelmente o líder banditista brasileiro mais famoso do século XX. Prepare-se para mergulhar na história de uma das maiores lendas do Brasil. Lampião nasceu em 1897, em Vila Bela, atual Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, em uma família de agricultores pobres. Era o terceiro filho de uma família de 7 irmãos, sabia ler e escrever. Naquela época, ele ajudava seu pai na pequena fazenda da família, cuidando dos animais. Uma das versões a respeito de seu apelido é que ele tinha a capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros. Por isso ele ficou conhecido como Lampião. O cangaço foi um fenômeno do banditismo que ocorreu em quase todo o Nordeste do Brasil, no final do século XIX e meados do século XX. Os cangaceiros eram geralmente pessoas marginalizadas da sociedade, incluindo ex-vaqueiros, agricultores, desertores e até mesmo membros das forças policiais. Eles viviam uma vida nômade, percorrendo o sertão em busca de alimentos, água e abrigo, e muitas vezes se envolvendo em conflitos armados com fazendeiros, coronéis, policiais e grupos rivais. Os cangaceiros eram conhecidos por sua violência e brutalidade, mas também por seu senso de honra e lealdade para com os membros de seu grupo. Eles se vestiam com roupas distintivas, como chapéus de couro, gibões, calças de couro e sandálias de couro. E muitas vezes carregavam armas, como rifles, pistolas e facões. Tinham suas próprias regras de conduta e suas próprias leis. Não possuíam residência fixa e vagavam de um local para o outro, sempre vivendo de saques e doações. Para muitos jovens do sertão nordestino, o cangaço oferecia uma alternativa de mudar de vida economicamente. Porém, era uma vida de criminoso. O cangaço alcançou seu auge nas primeiras décadas do século XX, com figuras lendárias como Lampião, Maria Bonita, Corisco e outros líderes de bandos famosos. Lampião entrou para o cangaço em 1915 para se vingar daqueles que causaram prejuízos à sua família devido à disputa de terras na região. Tudo começou quando sua família foi acusada de ter roubado alguns animais da fazenda de seus vizinhos, a família Saturnino, uma família que dominava a região. Algum tempo depois, para se vingar, Lampião e seus irmãos mataram alguns gados do vizinho e começaram a ser perseguidos pela polícia. A família então fugiu, deixando tudo para trás. Na fuga, a mãe de Lampião não resistiu e acabou morrendo. Pouco tempo depois, seu pai acabou sendo morto pela polícia. Revoltado, Lampião decidiu que a partir daquele dia, iria se vingar em todos os fazendeiros e comerciantes ricos que dominavam o Nordeste. Encarregou um dos irmãos para cuidar dos irmãos menores e, com os 2 mais velhos, passou a percorrer os estados nordestinos, fazendo justiça com as próprias mãos. Ele começou a carreira no cangaço fazendo parte do bando do Sr. Pereira. Em 1922, Sr. Pereira abandonou o cangaço e passou a liderança de seu bando para Lampião. O seu primeiro ataque como líder do bando foi na casa da baronesa, na cidade de Água Branca, em Alagoas. Baronesa! O bando de Lampião está chegando! Vá falar com ele. Aqui ele não pode entrar. Na fazenda do Fundão só entra quem é de casa. Bandido, cangaceiro, é da cerca pra lá. Suzana, pega as armas. Sim, senhor. Lampião com seu bando invadiu a casa da baronesa e levou todo o dinheiro que encontrou. Lampião, junto com seu bando, tocou terror em pelo menos 5 estados do Nordeste brasileiro. Por onde passava, torturava e matava, deixando um rastro de destruição e crueldade. Eles invadiam as fazendas, saqueavam os comerciantes e distribuíam com os mais pobres uma parte do que recolhia. Se para uns eles eram considerados bandidos, para outros eles eram heróis e justiceiros. Algumas comunidades locais até ofereciam abrigo e comida para o bando. As ações do bando de Lampião passaram a ocorrer além das divisas de Pernambuco, chegando aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, em janeiro de 1923, os chefes de polícia desses estados se reuniram para criar uma força-tarefa de combate ao cangaço. No dia 1º de agosto de 1923, o bando sofreu sua primeira emboscada no município de Nazaré do Pico, em Pernambuco.
O combate se deu na praça com a ajuda dos civis nazarenos, e o bando conseguiu escapar. Em 1926, quando estava em Juazeiro, no Ceará, onde tinha apoio político, Lampião foi chamado para combater na coluna Prestes e até recebeu a patente de capitão. Nessa época, ele aproveitou para visitar o padre Cícero. Em 1928, Lampião e seu bando atravessaram o rio São Francisco de Canoa entre Sergipe e Bahia, e assim que entraram na cidade de Bonfim, na Bahia, deram de cara com a tropa do tenente Manuel Neto e houve um pequeno combate. Foi na Bahia que ele conheceu o grande amor da sua vida, Maria Bonita. Nascida Maria Gomes de Oliveira, em 1911 na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, Maria Bonita foi a primeira mulher cangaceira naquela época. Antes dela, nunca existiu nenhuma. Lampião conheceu Maria Bonita durante suas andanças pelos sertões. Quando os dois se conheceram, ela tinha apenas 19 anos, 3 filhos e estava recém-separada do marido. Os dois se apaixonaram e ela largou tudo para ir com ele. Desde então, Lampião decidiu que mulheres também poderiam fazer parte do bando. Porém, nem todas as mulheres entraram para o bando como Maria Bonita, que entrou por uma paixão. Muitas foram raptadas pelos cangaceiros e obrigadas a se tornarem mulheres deles. E o pior de tudo é que muitas ainda eram crianças, tinha meninas com 11 anos de idade. Além disso, quando as mulheres ficavam grávidas, quem decidia o destino das crianças eram os homens. Várias crianças foram doadas para outras famílias, para não atrapalhar as atividades do bando. Inclusive Expedita Ferreira, a única filha do casal Lampião e Maria Bonita, também foi criada longe dos pais. Atualmente ela tem 91 anos de idade. Maria Bonita foi uma das poucas mulheres a participar ativamente do cangaço. Ela desafiou as normas sociais e de gênero da época ao se juntar ao bando de Lampião. Além de ser a companheira de Lampião, ela também era uma figura respeitada e temida no cangaço. Ela não apenas compartilhava das atividades do bando, mas também lutava lado a lado com os cangaceiros em confrontos com as forças policiais e militares. Na madrugada do dia 28 de julho de 1938, Lampião e seu bando estavam acampados numa mata em Grota do Angico, no estado de Sergipe, quando de repente foram pegos de surpresa por um ataque das tropas volantes. Naquele fatídico dia morreram Lampião com 40 anos, Maria Bonita com 27 anos e vários comparsas. E foi assim o final humilhante do rei do cangaço. Essa é a versão oficial da morte de Lampião. Porém, há controvérsias nessa história da morte do rei do cangaço. Mais de 80 anos depois da morte de Lampião, Maria Bonita e seu bando, há quem garante que ele não morreu naquele dia. Segundo alguns pesquisadores, Lampião tinha vários sósias para despistar os inimigos. E quem morreu naquele dia foi um dos sósias. De acordo com os pesquisadores, Lampião morreu em Minas Gerais em 1993, aos 95 anos de idade. Porém, a morte do rei do cangaço tem várias teorias. Este foi só um pequeno resumo da trajetória de Lampião, o rei do cangaço. E a pergunta que não quer calar: Lampião era bandido ou herói?